Então, caminhando agora para nosso fechamento, doutora Márcia, doutor Ivan, doutor Góes, convidamos vocês para estar conosco. E já abrindo aqui a primeira pergunta, doutor Herman, fique à vontade. Bom, antes de fazer pergunta, eu queria dar um depoimento aqui. Quando fiz mestrado em fisiopatologia, eu fico com o Góes, e é uma pessoa muito séria, e quando eu vi que ele trabalhava na empresa de pesquisa lá no estado do Rio, na Pesagro, né? E quando ele veio aqui para São Paulo e ficou em Jaboticabal, fiquei muito contente, porque é uma pessoa muito séria, muito honesta, e me dá a tranquilidade que ele está, junto com o Ivan também, pessoa muito séria, honesta, envolvido na cultura nossa, que é tão importante, né? Eu queria fazer uma pergunta, que essas doenças, elas já existiam, né? E quando você colocou lá o professor Tokeshi relatar, as condições ambientais é seca, né? Nós tivemos anos muito secos, 2020, 2021, balanço hídrico horrível. Depois, acho que 22 melhorou, que nós tivemos essa produtividade boa em 2023. Eu queria que você me falasse se nesse período mais favorável de clima, que eu acho que foi 2022, salvo engano, se houve uma diminuição da doença. É essa a pergunta. Ô Herman, novamente eu cumprimento, é um enorme prazer revê-lo. E foi uma honra ter compartilhado da sua companhia quando da pós-graduação. Mas em relação à sua pergunta, o nível de doença, neste ano em particular, está muito maior do que nos anos anteriores. Coincidentemente, é um ano cuja estiagem foi muito mais prolongada e muito mais severa. Mas nós temos encontrado a doença nos mais diferentes ambientes, tanto em termos de horizontes, em termos de altitude, em termos de qualidade de solo, em diferentes manejos e independente da variedade. Mas, a princípio, é de assumir que, em condições de menos chuva, a doença, logicamente, vai ser muito mais severa. É o cenário que a gente tem visto. O quadro que nós estamos vendo em São Paulo esse ano, ele já é recorrente em outros estados, como em Goiás, por exemplo, que nós temos lá um grande parceiro, que é o Renato Rosa, e ele vivencia esse drama desde 2010, né? Segundo ele, os dois principais problemas no estado de Goiás, na cana-de-açúcar, um é fogo, segundo é a murcha. Agora, Goiás, costumeiramente, tem uma distribuição de chuva muito mais imprópria para o desenvolvimento vegetativo, né? Então, isso pode, de fato, ter um impacto, sim. Gostaria que o Ivan complementasse, por favor. Herman, e também essas extremidades do clima, né? Muito calor, frio. Esses dias agora fez, em alguns lugares, geou. Então, os produtores podem ir a fazer as suas avaliações, que certamente vai aumentar canas murchas. Teve o ano... Coincidiu as quantidades bastante severas em todas as variedades que nós fizemos. Nós montamos 3 campos, um com 37, um com 41 materiais, envolvendo quase todas as instituições. Foi um ano que deu a geada, aquela geada forte. Então, eu sou de Minas, perdões, lá faz muito frio. Mas lá, Minas, eu nunca usei o que eu usei aqui em Ribeirão Preto em 2021. 2 calças, 2 blusas. De manhã até à noite. Eu usei, sabe? Então, foi muito frio, muita geada, e isso aí agravou muito. Então, como está havendo essa mudança climática, né? Frio em agosto, falta de chuva, eu nunca tinha visto aquele cenário que o Góes mostrou de canas secas. A gente corre aí, né, nas rodovias,
essa indo para Borborema, indo para na Washington Luiz, parece roça de milho, né? E seco, né? Milho seco. E isso tem causado, tem aumentado e vai agravar muito o problema da murcha. Só que você vai conversar, lógico que as irrigações muitas vezes são deficitárias e tal, né? Muito para atender uma pequena demanda da planta, mas em áreas com irrigação, em área, o Renato disse que numa área, num talhão, que foi 20 anos de soja. Ele plantou, cana-planta, deu mais de 20%. Por gentileza, aqui. Tudo jóia? No estado do Tocantins, Pedro Afonso, Gurupi, Guaraí, não sei se conhece aquela região, eu estou com uma área de pivô em cana. E quando que dá uns 20, 25 milímetros, o solo fica mais arenoso, certo? Conforme depois do dia, dá 36 graus de temperatura, e a de noite cai de novo. A emur, ela é resistente à água, ou ela fica predominante no solo direto? Na área de pasto, 20 anos. Todo o cenário que a gente tem hoje, inclusive com descrições no caso de Tocantins, não é esse cenário com pivô, por exemplo, mas que a doença ocorre indistintamente em todos os tipos de solo. Né? Infelizmente, é o que a gente tem visto. Né? O que está falando? Teve um trabalho com e sem irrigação, que a irrigação reduziu um pouco. Reduziu. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque, por exemplo, principalmente muitas regiões de São Paulo, do estado de São Paulo, está vendo essa doença agora, está observando isso, já existia, de repente, pequenos focos, mas o pessoal não tem observado, né, não tem atentado quanto a essa problemática. Eu perdi o raciocínio. Mas é o seguinte, o pessoal tem feito... você estabelece um ensaio na testemunha não da doença. Você aplica, nós fizemos um trabalho, estamos conduzindo, mas nós já fizemos outros. Na testemunha, às vezes, dá menos murcha do que numa cana que você aplicou produtos. Há muito a estudar ainda. Boa tarde. Gostaria de dirigir minha pergunta para os professores, o Góes e o Ivan. Eu sou lá do Paraná, trabalho na Companhia Melhoramentos. E as nossas canas de início de safra foram as mais afetadas pelo complexo de murcha, predominantemente Pleurocita sacchari. E essas canas elas não passaram por estresse muito grande o ano passado, inclusive elas estavam muito bonitas. Em alguns locais a gente teve perdas até de 50% de TCH, isso sem áreas limpas, sem broca, sem esfenóforos, sem cigarrinha. E a média lá que a gente está tendo de colmos mortos por metro está variando de 10% a 15%, principalmente na CTC4 e mais ainda na 9005. 9005 atingindo alguns valores aí altos. É uma ótima variedade, muito açúcar, perfeita. Infelizmente, a gente teve esse problema com ela. E minha pergunta é, como que estão os ensaios com biológicos? Corte de soqueira, alguma aplicação foliar, tem dado algum resultado? Tem dado ou seja, o prognóstico está sendo bom ou ainda está nulo? Nós tivemos lá na propriedade, né, na região, eu e o Góes, esse ano, fevereiro, foi onde nós encontramos tanto a pleocita quanto o coletótrico, né?
E para nossa surpresa, uma área cercada, a área de vocês, toda cercada de árvore, meio isolada, apresentou um alto índice da murcha. Com relação a aplicações, seja química ou biológica, há muito ainda a se fazer. Se eu aplico hoje, se der o resultado, eu não posso dizer que aquele produto controla. Por quê? Pelas experiências, nas 41 variedades plantadas, um ano deu aquele resultado. No ano seguinte, só deu quando nós cortamos os colmos e levamos e deixamos armazenados. Todos os colmos de todas as variedades deu bastante pleocito, estrutura. No campo, até final de julho, que tinha dado aquele absurdo, não deu nada. Certo? Aquilo que o Góes falou, um talhão 40%, você atravessa o carreador, você não encontra. O ano que vem, o inverso. Tá? Nós já fizemos corte de soqueira, nós já aplicamos, nós estamos aplicando, nós já fizemos MPB, em colmos e tudo, né? Aplicações. Se você me perguntar qual receita, eu não sei ainda não. Tá bom? É interessante, o William aqui, é interessante essa falta de previsibilidade, você não saber qual talhão que vai dar essa, vamos dizer, a murcha. Você falou, um ano dá nesse talhão, do outro lado não dá, no outro ano é inverso. Da onde é que vem o inóculo? Está na palha? Vamos dizer, vem pelo ar? Haveria jeito de fazer, sei lá, armadilha ou analisar a palha para ver se tem um alto índice de inóculo para tentar fazer um preventivo? Pode, só um minutinho. Tem um colega lá do Paraná que ainda não conseguiu capturar, não é isso? Capturar o fungo, o conídeo, pelo ar, por armadilha. O que nós notamos é que em restos culturais, principalmente em pedaços de cana de colmo, apresenta a estrutura. E ela fica ali internamente. E um trabalho feito por um colega nosso, né, de Jaboticabal, ele enterrou até 20 centímetros, pedaços de canas com estrutura, e sobreviveu a 40 dias, 40, 50 dias. Tanto em cima do solo, na superfície, assim como enterrado 20 centímetros. Muito interessante a sua observação. No caso do coletóptero, não teria nenhuma dificuldade para ocorrer a doença em um ou outro talhão, pelo fato de ter duas estruturas, uma sexual, outra assexual, uma delas seria facilmente levada pelo vento. No caso da pleocito ou felcitostroma, é produzida apenas, que nós conhecemos, só a fase assexual, cuja dinâmica de dispersão não é tão vantajosa como no caso do coletório. Mas, por exemplo, quando numa colheita, a própria operação da colhedora, aquela poeira que ocorre, aquilo dali, esses esporos, eles conseguem ficar na camada de turbulência e o vento logo leva para longa distância. Mas, de qualquer forma, a fonte principal do inóculo é na palhada. Por isso que nós estamos enfatizando muito o trabalho de biológico. Se existe alguma chance de dar certo, é o biológico mais. Faz parte, até para a questão de sustentabilidade. E respondendo à tua pergunta, eu não sei o seu nome, mas nós fizemos experimentos com biológico, com químico, mas
a princípio, nós imaginamos que a chance de ter sucesso seria a partir quando da colheita simultaneamente a essa operação ou quando das fases iniciais de brotação da cana. E demais, nós deveremos, e isso nós vamos desenvolver esses trabalhos, combinar um multissítio com biológico, desde que compatíveis, é onde teria mais chance, né? Dá tempo? Minha pergunta, Luiz Paes, do CTC. Minha pergunta à professora Márcia. Parabéns, viu, professora, pela sempre muito didática, né? E você fez um comentário da dificuldade de avaliação em campo da broca. O Luiz também comentou disso, falando de metodologia e dificuldade. E me veio no pensamento, seria possível, no caso específico da broca, citou, por exemplo, destrana, fenóis, outros ácidos no caldo, talvez no bagaço, seria possível fazer alguma medição indireta? Você avalia que seria factível isso, de você fazer uma correlação inversa? O que está lá no caldo, no PCTS, ou no bagaço, na esteira, algumas medidas de indicadores como isso, fazer uma correlação com broca? Seria factível? Luiz, obrigada pela pergunta. Sim, a gente poderia estabelecer, por exemplo, o próprio fenol como sendo um parâmetro. Só que eu teria que ter a garantia de que a operação de colheita não agregou impurezas além de um valor. Uma vez que na palha, na ponta, na bainha, eu tenho fenol também. Então, o fenol é o indicador primeiro que vai possibilitar a gente identificar se aquela matéria-prima que chegou está comprometida. Então, essa relação contrária poderia ser feita com uma boa operação de colheita. Aí eu poderia estabelecer. E o fenol é uma determinação muito fácil, muito simples de ser feita num laboratório de PCTS, por exemplo. Então, poderia qualificar uma equipe e colocar na equipe de PCTS um indicador para áreas que têm o comprometimento da praga. Daria. E, assim, a indústria ela precisa de estar muito atenta a essa questão das biomoléculas que são produzidas quando ataca a praga, pelos prejuízos que traz. Eu mostrei rápido lá aquela questão da sedimentação, mas tem toda a linha de produção que é comprometida e que daí a gente vai ter que usar insumo, vai ter que usar produto, vai ter que usar processo, para poder, encarecendo muito. Então, se a gente pudesse estabelecer uma relação inversa, seria com fenol e aí com um teor de impureza vegetal menor. Daria certo. Excelente. Passar aqui para o professor Zé Paulo e a gente encerra na sequência o evento hoje. Professor. Márcio, eu penso um pouco diferente de vocês. O Góes ele levantou um problema, treinamento de equipe, ou manutenção de equipe, que não tem. Então, se você vai, eu estou cansado, Márcia, eu com meus 40 anos de setor, já estou acostumado. Já tive problema na sua usina, na Alta Mogiana, com o doutor Fernando, né? Você conhece o Fernando, né? Então, você já sabe que é pau duro. O pessoal não está treinado, não sabe o que está fazendo. Esse é o grande problema. Não sabe o que está fazendo. O cara faz lá, a Márcia levantou, falou alguma coisa aí e parou, né? O cara faz um levantamento que está 1,5% ou 0,5% de broca. Eu vou lá e conto 10. 10% você vai falar, não é verdade, é. Então o pessoal não tem problema. E outra coisa, a primeira coisa que eles fazem para reduzir custo é tirar a parte da coisa. Você sabe disso, você vive na usina. Tira o pessoal, não capacita, não tira e não mantém. Então, por isso que acontece essas coisas que acontecem por aí.
Então eu vivo assim. A Márcia levantou. Márcia, nada é caro quando você sabe qual é a resposta. Como é que você fala que tem 1,5% de broca se você tem 4%, 5%? Aí você não consegue justificar o gasto. E o gasto sempre retorna, viu? Toda vez retorna. Nos meus 40 e poucos anos de setor, eu estou cansado de ver isso aí. Quando o cara chega para mim e fala assim, ó, estou com 1,5%, eu falei, você tem, o pessoal seu enxerga, é cego? Não. Então não pode ter isso aí. Então o grande problema que a gente tem com doença, Ivan, é a falta de cuidado, a manutenção, a atenção, treinamento de equipe. Quando eu fui alguma coisa em usina, eu coloquei uma equipe fiz os caras treinarem. Sabiam fazer. O cara fala, isso aqui não é broca. Então o que é isso aqui? O furo é desse tamanho, mas não é broca. Então o que é isso? Então eu acho que a gente tem que conseguir conscientizar as usinas de que toda a aplicação de recursos que você tem, que você coloca, você tem retorno. E é muito maior do que aquilo que você perde. Ninguém sabe quanto perde. Só sabe quanto ganha. Na usina é assim. Eu tenho essa experiência. Quanto você perde? Eu não sei. E quanto você ganha? Também não sei. É meio complicado. Então, eu acho que doença, viu, Góes? É descuido, é falta de atenção, é não ter equipe treinada. É uma porção de coisas que faz com que você tenha... Então, eu fico ouvindo isso que vocês colocam e eu acho muito bom abrir os olhos das pessoas, mas não abre. Você esteve em lugar, o problema em usina, que quem decidia o que ia fazer para controlar era o como é que se diz, o tesoureiro da usina. Mas como que pode? Então eu tenho umas histórias aí que eu estou contando num livro, que vocês vão um dia saber, que eu vou apanhar, eu vou acabar apanhando. Eu só não vou pôr o nome dos caras. Mas que eu vou colocar, vou colocar. Coisas absurdas que eu vi em usina e que fui guardando. Gente, tem que ter treinamento, manter a equipe. Não fazem isso. Usa produto, o cara fala, vem lá, convence o cara de que aquele produto é maravilhoso. Não faz nada com isso. Tem uns que até são fortificantes de coisa. Mas nós precisamos acordar. Viu, eu estou programando estou fazendo um programa, um evento, que alguém chamou dos absurdos do setor. E eu não chamei. O cara falou para mim, Zé, isso aí são os absurdos do setor. Então você vai lá e vai falar para o cara, vamos fazer o levantamento. Cara, quanto eu tenho? 1,5. Eu me lembro de uma usina que eu fui, o cara falou que estava com 0,5% de ataque de broca, perto de uma região de vinhaça. É uma festa para a broca. E aí eu fui lá e falei, espera um pouquinho, o que você chama de 0,5%? Ele falou, foi o levantamento nosso. Pois é, eu levantei e tinha 6%. O cara disse, não, você está enganado. Eu estou enganado, você que está certo. Então não vai para frente. Tem que estar treinando o pessoal, ficando em cima, sabendo aquilo que você aplica para controlar, tem retorno muito maior. A Márcia colocou várias vezes problema
de fenol. Fenol é um problema sério dentro da usina. É cor de açúcar, é rendimento fermentativo, tem muita coisa para mexer. Eu não vou parar por aqui, porque senão eu vou acabar apanhando na saída. Mas tá bom. Obrigado pela atenção. O senhor deu uma última aula aqui para nós, e é um fechamento de ouro aqui. O senhor deixa a mensagem de treinamento em pessoas, deixa a mensagem de medir, medir, medir. Quem não... Saber medir, que vem com capacitação, e depois a medição para a gente gerenciar. Tem uma frase célebre que diz: quem não mede não gerencia. Então, como é que a gente vai gerenciar algo que a gente não mede e não sabe? Então, obrigado pelas contribuições e por esse fechamento. Com isso, a gente encerra aqui a sessão de hoje do nosso evento STAB 2024, agradecendo em nome da doutora Rafaela, conselheira, e que capitaneou toda a curadoria de tema dentro do nosso conselho. Nosso agradecimento especial, doutora Rafaela, por ter nos guiado e liderado essa curadoria, e em especial as pessoas que estiveram aqui conosco, os painelistas, professor Góes, doutor Ivan, professora Márcia Mouton, Luiz Gustavo e ao Marcelo, consultor, por trazerem contribuições pertinentes para que o setor possa aprender, discutir e evoluir. Muito obrigado pelas valorosas contribuições que vocês trouxeram aqui no dia de hoje, em nome do Conselho da STAB, o nosso agradecimento. E agradecimento a todos que estiveram aqui conosco no dia de hoje, lembrando a todos que amanhã nós continuamos com o tema indústria, e aí nós teremos discussões sobre hidrogênio e as oportunidades do hidrogênio como combustível do futuro, a transição energética na indústria sucro-alcooleira, também uma visão nesse mesmo tema, do tema tanto do grupo Raizen como do grupo Cocal, e por fim, etanol de milho. O etanol de milho que tem crescido bastante, avançado, e que tem aí oportunidades também para o setor evoluir e para que a gente possa também trazer discussões acerca de qual é a estratégia do Brasil em termos do etanol a partir da matéria-prima milho. Discussões importantes como as que nós tivemos hoje, estão todos convidados para se juntarem amanhã conosco. Muito obrigado a todos, uma ótima FenaSucro Agrocana para todos vocês. Um abraço.